Tempestade, madrugada e confusão. Mas que nada. Problema? Nós temos a solução. Programa Solução com César Pedrosa. César Pedrosa. Política, gestão pública, sistema eleitoral e economia. A voz do consumidor. O melhor da notícia no seu dia a dia. Programa Solução com César Pedrosa. Programa Solução com César Pedrosa. Alô, meu povo guerreiro brasileiro, povo trabalhador, povo do bem, povo sério, povo honesto. Não vamos nos comparar, não, meus queridos, com a minoria que não presta, né? De ladrões, de formadores de má opinião, de comunas, de gente que não presta. Não, nós somos maioria. Você que é do bem é da maioria. Não esmoreça nunca. Porque o povo brasileiro é guerreiro, e o povo brasileiro não desiste nunca, tá certo? Não desiste nunca. Você grande empresário, você grande executivo, você milionário, porque rico não é pecado, né? Você que paga seus impostos em dia, você autônomo, você ambulante, você que está 4 horas da manhã no Ceasa, comprando seus produtos lá. E não se iluda não, viu, meu amigo? Você vai para sua feirinha, monta sua banca lá, ou na sua carrocinha, você está pagando imposto também, viu? Não ouça alguns elementos que ficam falando bobagem, diz que os ambulantes ou não pagam imposto. Paga sim, porque é indiretamente. Quando você vai comprar um produto, vamos dizer na Ceasa, você vai comprar tomate lá, o que acontece? O vendedor, ele vai pagar pelo volume de venda, ele vai pagar imposto de renda. E ele coloca ali dentro do preço, é lógico, repassando tudo, tributação, água, luz, telefone, e você paga isso. Você está pagando imposto também. Não tem esse papo furado não, que muita gente quer diminuir, vamos dizer assim, o seu trabalho. Tá? Ao mesmo tempo, volto aos nossos empresários brasileiros. Todo mundo que for de bem, inclusive políticos, que quer queira, quer não, a maioria não presta, mas nós temos, sim, uma minoria lá que presta. Temos sim, estão lutando, infelizmente o mal lá domina, né, na classe política brasileira, e os homens de bem, eles ficam de mãos atadas às vezes, não tem o que fazer, faz propostas, mas aí o plenário não acata, o plenário não chega nem a plenário para votar. A gente sabe tudo disso, mas está lá o guerreiro tentando trabalhar por nós. Então tem sim, tem muito político bom. E esse programa também vai para político, vai para magistrado. Vocês, magistrados do bem, estamos vendo, infelizmente, um cenário horroroso com magistrados de um colegiado que deveria tomar conta da Constituição. Chega ao cúmulo, não bastasse a militância política comuna, de esquerda, ainda vai lá para fora, vai para o exterior falar mal do Brasil. Onde é que nós estamos, rapaz? E vocês, magistrados do bem, vocês têm que lutar contra isso. A Corte Constitucional, ela não manda em vocês, não. Não manda na vara, não manda em juízo, entendeu? Então vocês também têm que se levantar, rapaz. Você que é do bem. Agora, quem for do mal, infelizmente, não, primeiro que não, esse programa não é nem para ele, né? Bom, como o programa hoje é uma questão de saber como votar, eu tenho que dizer para vocês, todos vocês, que é a única coisa que nos resta, é o único poder, e é um poder fantástico, que nos resta para tentar mudar o Brasil. Um país que é rico, é um país injusto, porque, infelizmente, a turma do mal está ganhando de lavada, né, na parte política. Você vê, por exemplo, você pagador de imposto, você fica olhando, meu Deus do céu, eu pago tanto imposto, e eu vejo ruas esburacadas, eu vejo esses vagabundos viajando para cima e para baixo de jatinho, é fundo eleitoral, é fundo partidário, vergonhoso, né? 6 bilhões de reais para essa turma rasgar, né? Tem senador com 50 assessores, verba de gabinete com mais de 200 mil reais, fora salário, fora despesa médica, escambau. Então você, com toda a razão, você
se revolta. Pô, meu imposto, pô, aí as estradas esburacadas, as favelas aumentando, palafitas aumentando, morro deslizando, matando gente. Então, você com certeza fica. Né? Quem é que não fica? Mas essa situação, senhores, só pode mudar com a única coisa que nos restou, que é o quê? O direito ao voto. Então, isso é o direito sagrado. Vocês têm que aproveitar isso ao máximo. E nós estamos votando errado. Por que eu digo isso? Porque você vê, principalmente esses anarquistas comunistas, assumindo posições chaves no Estado brasileiro. Você tem deputados federais, deputados estaduais, vereadores. Você tem gente, até hoje não, né? Porque Bolsonaro acabou com esse negócio. Mas você tinha a corrupção deslavada em empresas estatais, né? Absurdo, né? 400 bilhões só do BNDES foi desviado, até nessa era PT mais recente, mas comunista de forma geral. E você fica, meu Deus, né? Não é possível. Como resolver isso, né? Como resolver isso? Através do voto. Então, prestem atenção do que eu vou falar para vocês. Não adianta, sinceramente, ficar reclamando quando um vagabundo desse assume posições chaves. Até de presidência da República, minha gente. Porque a presidência da República é o mandatário da nação. O presidente da República é o chefe de Estado e de governo. Então, como é que até isso nós deixamos esses vagabundos chegarem lá? Por quê? Porque votamos errado. Nós somos enganados. Né? Você é enganado. Você, às vezes, se encanta pelo canto da sereia. Um perigo, porque o canto da sereia, quando você acordar, você pode até morrer afogado. Talvez não dê tempo. Que essa seita desgraçada, inclusive, faz lavagem cerebral mesmo. E aí o povo se engana e vota errado. Não podemos dizer assim. O voto é o poder popular. Outra coisa, nós temos que entender que a política, ela tem que servir ao povo. Não é o contrário, minha gente. O povo não é vassalo da política. Hoje eles fazem isso conosco. Não podemos baixar a cabeça, não podemos baixar a guarda, não desista nunca. Eu costumo dizer o seguinte, ande sempre com a cruz e a espada. Né? O bem sempre vence o mal. Então o que acontece hoje? O político, ele te engana, te enrola de todas as maneiras para poder ser eleito. Depois de eleito, meu amigo, você nem número como eleitor, você é mais. Nem água de salsicha, você é mais. Ele simplesmente esquece de você. É a dura realidade, porque ele vê você como um vassalo, um serviçal, um bobo da corte. E ele lá ganha mais essa. Vocês lembram do último presidente da Câmara, a imbecilidade que ele falou, o tal do Maia? Não, porque a Câmara não é para ouvir as pessoas, não. Quem quiser ter voz aqui dentro, se eleja. Vocês entenderam o nível de absurdo, de arbitrariedade, de imbecilidade desse cara? Se ali é a casa do povo, esses caras que são agentes políticos, minha gente, eles são eleitos como se fosse assim, e aliás, uma delegação do povo. O povo delega, porque não dá para colocar 150 milhões de eleitores lá dentro, então você delega um representante para ser sua voz. E não o contrário. Ele não vai ser o reizinho, o de castelinho de areia absolutista, e você o vassalo dele, o bobo da corte dele, não. Pelo contrário, a política tem que servir ao povo. Isso é que é a lógica, mas hoje não acontece assim. Hoje acontece de você servir a política. Então os caras fazem o que querem, né? Aumentam o salário próprio, inventa funda doidado, sem te perguntar, porque você não elegeu essa turma para poder eles aumentarem os próprios salários. Você não elegeu essa turma para ficar dando nome de rua, para ficar dando medalha de amigo da Câmara ou do Senado. Você elegeu esses caras para trabalhar a seu favor. O que é que isso? O que é o básico que o Estado tem que tomar? É saúde e segurança pública. Saúde e segurança como defesa nacional. É isso. Então os caras se esquecem. O cara chega lá, não, agora não, agora é comigo. Então aí aumenta salário, aumenta verba de gabinete, aumenta para eles, né?
o bolso deles, mas tirando do seu bolso. Você é o contribuinte, você que está pagando esses caras. Então ele aumenta plano de saúde próprio, auxílio paletó, auxílio não sei o que, 13º, 14º salário, porque eles se acham nesse poder. O poder que foi dado pelo voto, mas que ele não respeita. Como mudar isso, meus queridos? É a única coisa que nos resta, é o voto. Você tem que votar em gente de bem. Aprenda a votar. Bom, o político, ele normalmente é profissional, a maioria deles. A única atividade humana que o elemento não pode ser profissional é o político, até porque é uma função provisória. O político, quando ele é eleito, ele não passou no concurso para ser estabilizado no sistema, mas eles pensam assim. Tanto é que eles tentam de todas as maneiras, quando acaba o mandato e não se elege ou se reelege, levar a grana para casa, continuar a receber da República. Tem vários governadores safados de esquerda que fazem isso. Então, olha, Ministério Público, cadê vocês, meu amigo? Não pode. Recentemente, o ex-governador que saiu para ser candidato lá do Rio Grande do Sul, comuna, de carteirinha, tentou fazer isso. Ficou recebendo o salário como governador. Não pode, rapaz. Parece que resolveram lá. O Ministério Público parece que entrou na jogada. Então vocês também, o Ministério Público, vocês são o patrimônio nacional de proteção à lei. Então fiquem atentos, fiquem ligados. Não esperem demandas, não. Caiam em campo e inibam esse tipo de coisa, as irregularidades que tem. Veja, vocês podem agir como ex officio, vocês têm que correr atrás. Não precisa, toda vez, vocês terem que receber um inquérito policial para poder agir, não. Você age e, como em grande harmonia, junto com a polícia, fazer o processo, né, a peça do inquérito, para poder oferecer denúncia ao judiciário. Então vocês são parceiros. Então é uma vergonha o que a gente vê os políticos fazendo no país, né? Pô, o Gedel, não sei quantos milhões lá no apartamento, foi preso, aí um cara do mal do judiciário solta o cara. Lula mesmo, o Lula não cumpriu o total da pena dele, foi solto sem nenhum embasamento legal jurídico. Essas coisas só acabam como, meus queridos? Só acaba com o voto certo. Não adianta você reclamar se você votar errado. Não adianta você reclamar. Não adianta, você ouve muitas vezes, eu também ouço muitas vezes em alguns círculos, assim, pessoas conversando, aí sempre sai eu não vou votar nesses vagabundos, eu não vou nem comparecer à eleição. Eu pago essa porcaria dessa taxa aí, que é uma merreca, papapá. Quer dizer, só papo furado. O primeiro erro já é esse, não comparecer às eleições. Aí o outro fala assim, não, eu vou votar branco, mano, eu vou anular meu voto. Esses vagabundos só querem ganhar dinheiro, roubar a gente. Quer dizer, aí você não faz a sua parte e fica reclamando e chorando pelos cantos, esculhambando o governo. O que é que adianta? Porque, na verdade, a grande verdade é o seguinte, você vota, tomando esse tipo de atitude, você vota nesses caras indiretamente. Por quê? Porque a turma do mal vai votar, malandro. Não se iluda, não. Então, se você vota branco, anula o voto, vota nulo lá, ou simplesmente não vai votar, você indiretamente está votando nesses incompetentes, corruptos, que estão dominando o cenário brasileiro. Não podemos. Você vê, Portugal elegeu um presidente comunista. A América do Sul está toda vermelha, malandro. Toda comunista, pô. A Argentina está lá com 70% de inflação ao ano. Desemprego e fome. Venezuela. Você quer isso, rapaz? Do Brasil? Claro que não, porque você é o cara do bem. Você é brasileiro, guerreiro, que não desiste. Então nós temos essa responsabilidade. Então esse papo furado de voto branco, voto nulo e não votar, você está, veja bem, a sua omissão de quem faz isso está elegendo o mal, indiretamente. As comunas, gente que não presta. Antes mesmo da corrupção, eles são extremamente incompetentes, porque eles não se mexem. A doutrina deles é o seguinte, é a do chicote.
Ele tem alguém para sustentar a benesse dele. É por isso que eles ficam falando, quando aparece na televisão, carinha bonita, carinha de anjo, né? Lobo em pele de cordeiro. Carinha de anjo carregado lá na maquiagem, né? Mulheres principalmente, né? Porra, parece uma deusa comunista. E aí falam uma porção de bobagem, te enrolam, a verdade é essa, que isso é uma lavagem cerebral. Enrolam o povo, principalmente o inocente, o ingênuo, vota nesses caras. Não pode, pessoal, isso não pode continuar. Não pode continuar e você tem que ir votar. Ah, não, porque no dia de domingo, pô, vai ser o meu churrasquinho, não sei o que, é negativo, cancela o churrasco, pô, faz na segunda-feira, tá? Ou então faça no sábado, mas você tem que ir no domingo votar. Ah, não, é o meu casamento. Não, cancela o casamento, pô, cancela o casamento. Você vai votar, você tá entendendo? E marca o casamento para outro dia. De repente até o amor aumenta, quem sabe? A expectativa, né? Casamento, mas você vai cancelar o seu casamento para você ir votar. Ah, não, eu sou um grande executivo, meu jatinho já vai estar pronto, porque no dia eu tenho um compromisso no exterior. Não, você vai votar. Aonde? Lá na Embaixada Brasileira no exterior. Você chega com seu jatinho lá e vai na embaixada, vota e depois vai para os seus compromissos. Então não tem desculpa. Não seja omisso. Não seja, já te falei. O mal conta com a sua omissão. Não faça um negócio desse. Tá? O cantinho, aquele negócio do canto da sereia que eu te falei. Você se encanta e vota errado ou então não vai votar. Duas coisas que estão destruindo o Brasil. Essa abstenção e os votos branco e nulo. Aliás, os países que elegeram comunas para presidente, aqui na América Latina, América do Sul e na Europa, né, as abstenções, ou seja, a falta ao voto, é mais de 40%. Veja, 40%, minha gente. Quando junta branco e nulo, vai quase metade dos eleitores não foram votar. Aí esses caras ganham. Isso o exemplo é claro. Eu não estou inventando nada. O exemplo é claro. Então eu peço a vocês, formadores da boa opinião, os movimentos brasileiros aí que a gente vê na mídia, de cidadania, né, de apoio, inclusive, ao presidente Bolsonaro, vocês têm a obrigação de fazer a boa opinião, que vocês fazem, mas façam mais para formar a boa opinião. Manifestações em massa de apoio ao que é sério, principalmente na questão do voto. Não adianta, vou repetir, não adianta reclamar se você indiretamente votou nesses caras. Ah, mas eu não votei indiretamente. Votou sim, porque você anulou seu voto, você votou em branco, você não compareceu, então você ajudou os caras a se elegerem. Você vai prestar atenção no partido do candidato. Porque o que acontece? Aquele negócio do canto da sereia. Você, principalmente os ingênuos, né? Quem é macaca velha não cai de galho, né? Não entra enfurado em galho seco, né? Pato novo, ele não entra na água sozinho. Então, o ingênuo, né? A pessoa que infelizmente é enganada, o que acontece? Ela fica, principalmente no horário eleitoral, que o homem de bem instruído não detesta, vou falar sobre isso daqui a pouco, mas ele fica ludibriado com aquela imagem, né, de santo, né? Você pega as pessoas falando mansinho, né? Os comuns, né, nos comícios só faz berrar, gritar, disseminar o ódio, a desarmonia, essa coisa de que eles gostam de falar, né? Luta, né? Um bando de idiotas, psicopatas, e provocando você a ter ódio. É isso que eles fazem. Mas na frente de uma câmera de televisão, viram santos. Aquela coisa angelical, né? Inclusive mulheres bonitas, né? Comunas. Aquele cara e tal. Pô. O outro, não, porque eu tenho 3 mandatos. Bicho, se o cara tem 3 mandatos como político, ele é um político profissional. Que eu já comentei. Então não faz nada, não propõe nada. Outra coisa, você vai ver, sim, a propaganda política. Quando entrar aquele vagabundo que tem um enorme tempo de televisão, que chega a dar ânsia de vômito, eu sei disso, você sai porque você sabe que vai passar ali 5 minutos do cara falando bobagem. Agora tem aquele cara, né, que é normalmente um desconhecido, é um cara que tem pouco percentual em pesquisas, essas pesquisas mentirosas que a turma divulga, e o cara apresenta uma proposta. Aí você, às vezes, passa batido, porque você não vê o cara com 1 minuto. Tem uns que passam 3 segundos, bota a cara e sai. Não dá nem tempo.
né, de você saber as propostas. Mas aquele cara que, por exemplo, ou aquela candidata que está com pouco percentual de pesquisa e é desconhecida, ela apresenta uma proposta. Ela chega assim e fala, olha, o problema do lixo no Brasil é sério, é grave, é um problema ambiental. A minha proposta é construir usinas para reciclagem, né, em vários pontos do país, que eu vou acabar determinadamente, sumariamente, com esses lixões. Ora, isso é uma coisa factível, porque do lixo você tira até material de construção, você fabrica com lixo. Você tira gás do lixo, energia, você tira os recicláveis, plástico, alumínio. Então, quando o cara propõe um negócio desse, eu por exemplo, na última eleição, em 2018, eu votei num cara que ele propôs isso, uma usina para fabricar, inclusive, material de construção do lixo, que essa experiência já existe no Brasil. Essa experiência já existe no Brasil. Então, você vai fazer isso. Você vai prestar atenção nas propostas do candidato, porque vai ter aquele vagabundo que tem 10 minutos de TV e vai prometer mundos e ele vai prometer nevar no Brasil todo, para resumir a ópera, né? Ou seja, ele vai prometer emprego para todo mundo, ele vai prometer acabar com favela e palafita, moradia para todo mundo, ele vai prometer, vai prometer salário mínimo de 5 mil reais, então, isso aí é tudo mentira, meu amigo, mentira, não consegue fazer isso. Não tem aquele papo furado do voto vencido, né? Voto útil, voto não sei o quê, né? Porque, não vou votar nesse cara que ele vai perder. Não tem esse papo furado. Não, vou votar num cara que vai ganhar pela pesquisa. Pesquisa tudo mentiroso. Existe o voto. Nós estamos vendo agora, para essas eleições de outubro, esse vagabundo líder na pesquisa, o ex-presidiário. Então você vai ter que ter o discernimento de não prestar atenção em pesquisa eleitoral. Até porque elas são tão amadoras, é uma mentira tão amadora que eu vou te explicar. Aí eu vou entrar um pouquinho em estatística. O que acontece? Você, para fazer uma pesquisa, você tem que fazer uma amostra significativa do universo que você quer pesquisar. Então, por exemplo, essas pesquisas, elas normalmente têm 1.000 pessoas. Veja bem, nós temos 150 milhões de eleitores. Então, esse instituto de pesquisa, o cara pega, dizendo ele, porque ele tem que apresentar isso na Justiça Eleitoral, registra lá, tudo bonitinho. Então, o que ele diz? Não, peguei 1.000 pessoas, fiz a entrevista por telefone, e está lá registrado na Justiça Eleitoral, né? E também, por sua vez, também é comuna, né? Na Justiça Eleitoral. Veja bem como esse câncer está carcomendo o Estado brasileiro. Aí ele justifica isso, né? 1.000 pessoas entrevistadas num universo de 150 milhões de eleitores por telefone. Meu amigo, estatisticamente, isso aí não representa nada. Isso aí não tem embasamento científico. Porque é uma amostra estúpida. 1.000 pessoas você pega num prédio residencial, num condomínio. Em uma rua, você pega um prédio de 20 andares, 30 andares, tem 1.000 pessoas lá dentro. Ou um condomínio de casas, basta um condomínio de prédios ou casas para ter 1.000 pessoas. Então não tem embasamento científico. O cara tem que pegar, numa situação dessa de eleições, ele tem que pegar amostras das regiões do país, isso aí, das classes sociais, isso aí, normalmente você tem que ter no mínimo 10% do universo, no mínimo. Então, 10% de 150 milhões dá 15 milhões de pessoas. Então, se 15 milhões de pessoas nesse universo de 150 milhões, você faz, inclusive, lotando justamente questão social, cidades, bairros, aí ela se torna provavelmente fidedigna. Agora, 1.000 pessoas por telefone, isso não existe. Outra coisa, você vai no YouTube, tem uma porção de exemplos onde o entrevistador, tendencioso, comum, ele marca lá no questionário dele o candidato que ele quer. Então você responde, eu quero o candidato X. Aí ele vai lá, ele marca no Y. Então, não são confiáveis. Não caia nessa bobagem, nessa asneira, nessa esparrela de ver número de pesquisa. Outra coisa, o elemento que há décadas está no cenário político, aí não sai de 1%, 2%. Esqueça esse cara. Normalmente é o cara de esquerda, normalmente é um comuna, conhecido no cenário político brasileiro há décadas. Gosta de ir em programa de televisão, fala bobagem, fala uma
porção de asneira, sem lógica, sem nada. E a mídia gosta, né, de ver é o bobo da corte da mídia, né? Gosta do cara falar palavrão lá, esculhambar, não sei o que e tal. A mídia adora isso, porque gosta de polêmica, né? Mas o cara não sai daquele 2%, 1%, 3%. E está há décadas no cenário político brasileiro. Esse cara, e também comuna, esqueça. Quando eu falo que o elemento aparece com 2% que é do bem, ele normalmente ele é desconhecido. Então você pode direcionar um pouco a atenção dele. Vamos ver as propostas do cara. Vamos ver até o comportamento. É um cara que está falando com sinceridade. Ele está usando de bom senso. Então, esse cara, e mais uma vez, a pesquisa pode estar errada e falsa, a maioria delas é, e ele tem um grande potencial. É esse cara, o exemplo que eu falei da usina de lixo, que eu votei na vez passada. O cara tinha... Não se elegeu, mas eu votei nele, porque eu fiz a minha parte. E você tem que fazer a sua, tá? Não adianta ir atrás dessas pesquisas e tal do votar em quem está com maior percentual. É por isso que nós estamos no inferno. Passamos no inferno. Um PT de governo do Brasil, roubalheira, esculhambação e escambau. E esses caras continuam aí enchendo o saco. Então, você tem que descartar essas armadilhas. Então, você vai tentar ver o candidato na propaganda eleitoral, ele vai ter um segundo, você vai mostrar a cara dele. Bom, então, você não vai conseguir ouvir nada do cara. Beleza. Então, o que você vai fazer? Você vai acessar a internet, pega o candidato, ou você acessa o site da Justiça Eleitoral, TSE, TRE, e lá vai ter a lista de candidatos e vai ter o currículo do cara, ou da nossa candidata, da mulher. Então você vai lá, você vai na internet e pesquisa. O candidato que não aparece lá é candidato fulano de tal. Beleza, aí você chega lá no Google, fala assim, porra, fulano de tal. Lá vai sair todo a carreira do cara, currículo, nas propostas. Então você não precisa de programa eleitoral para eleger o seu candidato, né? Eu peço que veja, porque vai ter aquele que vai ter um tempinho. Mas vai ter aquele que não vai ter tempo, vai ter 2 segundos. Ele aparece na foto e não consegue falar nada. Por quê? Porque, infelizmente, o sistema político brasileiro e eleitoral é falido. Isso aí a gente fala também em outro programa, sobre o sistema político e eleitoral brasileiro falido. Porque a maioria de representantes, tem do bem e tem do mal, toma conta do horário político. É pago por você. O horário político é pago por você também. Só que o seu candidato não aparece, às vezes. Então, para evitar isso, você vai ter que ir aonde? Na internet. Você vai procurar. Outra coisa, tudo o que nós estamos conversando aqui está provado. Na internet também tem. Você coloca o nome de um cabra desse aí, um cara que está há décadas no cenário político e não larga o osso, político profissional, você chega lá e coloca o nome dele e fala assim, processo na justiça, na sua consulta. Vai lá, dá 3, 4 páginas, o cara tá mais sujo que pau de galinheiro. É outra fonte de consulta para você ver. Você também vai ter que prestar atenção, não só no candidato, você vai ter que prestar atenção no partido do cara. É aquela história que eu comentei com você do Canto da Sereia, né? Aquela figura angelical, fala com voz de seda, mas é de um partido comunista. Então veja bem, senhores, dos 32 partidos registrados na Justiça Eleitoral Brasileira, 60%, veja bem, 60% é de viés comunista. Então olhem bem em quem você vai votar. O homem de bem não vai votar em comunista, tenho certeza. Então 60%. E outra coisa, eu não estou inventando nada, você é só pesquisar, coisa simples. Você vai na internet, partidos de esquerda do Brasil. Vai estar lá a relação. 32, eu já fiz essa pesquisa para vocês, mas vai lá, por curiosidade. Você pode ir lá, né? Partidos comunistas do Brasil, partidos de esquerda. Né? Ou então, relação de partidos brasileiros. Lá tem tudo, vai sair os 32 e vai dizer a posição ideológica deles. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o Alckmin não é o vice-presidente do tal do Lula, hoje candidato à presidência da República? Pois é, Alckmin é PSDB. PSDB, rapaz, é a esquerda. O Alckmin não foi governador de São Paulo? Ele enganou meio mundo de gente, rapaz. PSDB, que vem naquele negócio do plano real que não foi nenhum milagre da natureza, né?
Isso eu explico em outro programa, que é o Plano Real, o que foi o Plano Real, né? E o PSDB, cara, é de esquerda, é comuna, não adianta. Então, são essas coisinhas que vão enganando o povo, essas nomenclaturas. É o Partido Social do Cidadão, Partido da Solidariedade do Meu Povo. Então você vai prestar atenção. Eu fiz uma pesquisa com os senhores aqui, mas está na internet. Eu não invento nada, tá certo? Eu não invento nada. Mas veja bem, eu vou relacionar para vocês alguns números de partido e vocês devem prestar atenção no partido do candidato. Por quê? Porque todo candidato tem um número. Vou dar um exemplo. Candidato a presidente, 99. Candidato a deputado federal, 999999. E aí vai. Toda aquela numeração é o código dele, o número dele, para você poder fazer o quê? Digitar na urna eletrônica. Os dois primeiros números, como o exemplo que eu dei, 99, é do partido, que por sinal o presidente da República também leva esses dois primeiros números, que é o número do partido. Você vai digitar lá, ok? Então, prestem atenção. Todo candidato, todo ele, tem uma numeração para você digitar lá na urna eletrônica. Repito, prestem atenção. Os dois primeiros números são do partido. Por exemplo, Bolsonaro é 22. Né? Todos os candidatos do PL, do Partido Liberal, têm 22 na frente. Tá? É só um exemplo. Então, veja bem. Meu conselho, minha proposta para vocês, senador da República, deputado federal, que aqueles caras lá no Congresso, eles têm o poder do destino do Brasil. Se eles fazem por conta própria e não perguntam para você, outro dia saiu o papo furado de semipresidencialismo. Isso é um golpe. Isso é golpe. Semipresidencialismo. Ou seja, a Constituição de 88 já veio com forte viés parlamentarista. Não é errado, porque tivemos um plebiscito em 93, onde o povo brasileiro foi consultado e aprovou república presidencialista. Teve a pergunta, você quer o monarquismo de volta, a monarquia de volta, ou você quer república? E o regime, o sistema, a forma de governo. Então, esses caras começam a falar bobagem agora tentando dar um golpe, porque o plebiscito, o que é plebiscito? Plebiscito é perguntar diretamente ao povo, coisa que eles não fazem mais hoje. Eles fazem aquelas abobrinhas lá e não perguntam nada a ninguém. Então presta bem atenção. A turma que a gente colocar lá dentro daquele congresso, que a gente vai eleger como presidente, vai eleger como senador da República, como deputado, é de grande responsabilidade nossa. Cada voto. Então vamos lá. Partidos: número 15, 13, 45, 12, 40, 23, 65, 43, 77, 50, 70, 33, 90, 18, 16, 21, 29 e 80. Começou com esses números, é um mal, meus queridos, entendeu? Tá ok? Um grande beijo, um grande abraço no coração e até o próximo programa, se Deus quiser. Beijão, até mais. Programa Solução com César Pedrosa. César Pedrosa. Política, gestão pública, sistema eleitoral e economia. A voz do consumidor. O melhor da notícia no seu dia a dia. Programa Solução com César Pedrosa. Programa Solução com César Pedrosa.